Ansiedades, do Espírito Emmanuel, pela psicografia de Francisco Cândido Xavier, do livro Pão Nosso. Essa série, chamada Série Fonte Viva, compõe uma série de livros que o benfeitor Emmanuel vai revelar que buscou inspiração em esferas mais altas para estudar minuciosamente versículos do Novo Testamento, aprofundando, sobretudo para a vida prática, não somente para discussões estéreis, para as polêmicas teológicas, mas que utilizemos essas lições no nosso dia a dia. E na abertura do primeiro livro, Caminho, Verdade e Vida, o expositor Haroldo Dutra Dias vai ficar muito surpreso, porque Emmanuel vai nos narrar que muitos estranharão a ideia de estudarmos os versículos isoladamente, buscando interpretação, específica para cada um. Mas a semelhança de um colar de pérolas, assim procedemos, e aí prossegue. E somente depois de muitos anos, Haroldo vai descobrir, através das pesquisas dos historiadores, que na antiga cultura judaica, os mestres iniciados no judaísmo utilizavam dessa técnica chamada colar de pérolas para estudar as Escrituras Sagradas. Então Emmanuel sabe de fato o que está dizendo. E no capítulo 8 do livro Pão Nosso, o título é justamente Ansiedades, já que iremos tratar sobre ansiedade, estresse, síndrome do pânico, transtorno obsessivo compulsivo, terapia de regressão a vivências passadas à luz da doutrina espírita e como combater esses males que têm afligido a nossa sociedade moderna. Vamos ver o que Emmanuel tem a nos dizer. Então ele pega o versículo da primeira epístola de Pedro, capítulo 5, versículo 7, onde está escrito: lançando sobre ele toda a vossa ansiedade, porque ele tem cuidado de vós. E o benfeitor comenta: as ansiedades armam muitos crimes e jamais edificam algo de útil na terra. Invariavelmente, o homem precipitado conta com todas as probabilidades contra si, opondo-se às inquietações angustiosas, falam as lições de paciência da natureza em todos os setores do caminho humano. Se o homem nascesse para andar ansioso, seria dizer que veio ao mundo não na categoria de trabalhador em tarefa santificante, mas por desesperado sem missão. Se a criatura refletisse mais sensatamente, reconheceria o conteúdo de serviço que os momentos de cada dia lhe podem oferecer e saberia vigiar, com acentuado valor, os patrimônios próprios. Indubitável, sem dúvida, que as paisagens se modificarão incessantemente, compelindo-nos a enfrentar surpresas desagradáveis, decorrentes de nossa atitude inadequada, na alegria ou na dor. Contudo, representa em positivo da lei a nossa obrigação de prosseguir diariamente na direção do bem. A ansiedade tentará violentar corações generosos, porque as estradas terrenas desdobram muitos ângulos obscuros e problemas de solução difícil. Entretanto, não nos esqueçamos da receita de Pedro. Lança as inquietudes sobre as tuas esperanças em nosso Pai Celestial, porque o divino amor cogita do bem-estar de todos nós. Justo é desejar firmemente a vitória da luz,
buscar a paz com perseverança, disciplinar-se para a união com os planos superiores, insistir por sintonizar-se com as esferas mais altas. Não ouvides, porém, não esqueças, porém, que a ansiedade antecede sempre a ação de cair. Então vejam que o convite de Emmanuel é para buscarmos em Pedro a inspiração, confiando no Pai Celestial, então modificando os nossos hábitos, as nossas inquietações, as nossas angústias, mudando o ponto de vista, como fez Allan Kardec na Codificação Espírita, que vem nos falar de um novo ponto de vista. E esse ponto de vista que o codificador oferece vai modificar toda a estrutura humana. Assim eu posso olhar para a Anitta, modificando então todo o panorama terrestre com vistas à felicidade futura. Meus amigos, é com muita alegria que nós retornamos aqui a Mirassol do Oeste. Tivemos ontem em Cáceres pela primeira vez, nesse estado que já aprendemos a amar desde há muito tempo. Porque a família da minha esposa, a minha sogra, o meu sogro, meus cunhados, moram todos aqui em Mato Grosso. Não aqui tão próximo, moram em Sinop, em Guarantã do Norte, moram em Terra Nova do Norte, o sogro, a sogra, os tios. E costumeiramente nós vimos aqui para essa terra abençoada, que tem acolhido tantos corações, eles que são do sul do país, e aprendemos então cada vez mais a gostar dessa cidade. E quando somos recebidos com tanto carinho, com tanto amor, como todas as vezes que aconteceu aqui em Mirassol, também lá em São José do Quatro Marcos, da vez passada, sendo acolhidos com tanto carinho, não só a fartura material, da comida excelente que as secretárias lá da casa da nossa querida Anitta, da Rosângela, do Hauser e tantos os outros companheiros, seus USA, nos acolhem, mas sobretudo o carinho, o cuidado, o zelo, o amor que reconhecemos não merecer. Então hoje dar palestras espíritas é muito fácil, não é? A gente viaja de avião, no ar-condicionado, tem lanche no avião, tudo bem que não é lá grande coisa, não é? Mas vai alguém buscar, como nosso querido Ivan foi buscar a gente em Cuiabá, viemos de carro no ar-condicionado, sem precisar dirigir, chegamos aqui então também, com todo carinho, muito bem recebidos pela Sônia lá em Cáceres, e depois aqui, chegamos, ainda tinha um jantar maravilhoso, a sorte que eu vou lanchar lá na estrada, e lá tivemos um lanche lá em Cáceres depois da palestra, para não precisar ter que comer antes de dormir, senão não dou conta de acordar cedo. Hoje ainda tivemos a felicidade de falar na escola para os jovens que participam, do projeto de música, também do projeto de guarda de mirim e do projeto de estudo e prevenção das drogas. Então tivemos falando sobre dependência, espiritualidade e esperança para os nossos jovens também, nessas iniciativas tão importantes, que tem muitas vezes por fundo o uso da droga, o transtorno da ansiedade generalizada, que tem a depressão, que tem os conflitos da sexualidade, que tem os conflitos familiares, que tem o transtorno afetivo bipolar. Então o jovem muitas vezes busca a droga não só pela autoafirmação, não só pelo excesso de timidez para conquistar o seu espaço, não somente para desafiar os pais naquela época da onipotência juvenil, dos hormônios, da testosterona nos rapazes, do estrogênio, da progesterona nas moças, naquela época de contestação que é natural, mas também por causa desses muitos conflitos. E quantos buscam cigarro? Quantos vão buscar a cannabis, a maconha,
para aliviar a ansiedade, o transtorno obsessivo compulsivo. Então não adianta nós mandarmos o jovem ou alcoólatra para uma clínica de desintoxicação, enquanto nós não descobrimos qual é o vazio interior que aquela droga está tentando preencher. E Santo Agostinho dizia que o homem tem um vazio do tamanho de Deus em seu coração. Então nós precisamos nos autoconhecer. E nessa tarde e amanhã pela manhã, nós vamos então estudar um pouquinho sobre a ansiedade, sobre estresse. Vamos saber o que é ansiedade, as fobias. Hoje nós vamos fazer então uma questão mais conceitual, tentar buscar as raízes desses problemas, desses conflitos. No segundo momento, depois do intervalo, e tem um lanche, então vai ter um lanche no intervalo, já podem ficar felizes, já valeu a palestra só pelo lanche. Depois do lanche, os senhores podem trazer perguntas, vou até pedir, não é? Para a Fátima e o pessoal aqui da organização providenciar lápis ou caneta e papel, para que a gente dê preferência às perguntas por escrito. Então vocês vão juntando as perguntas de vocês, para no segundo módulo a gente já começar a responder as perguntas, porque amanhã a gente vai falar sobre o tratamento. Vamos falar sobre auto-perdão, felicidade sem culpa, vamos falar sobre desapego, enfim, vamos buscar a solução para a ansiedade, várias técnicas, inclusive técnicas não espíritas, baseadas num seminário do nosso querido Alberto Almeida. É um expositor da cidade de Belém, no Pará, muito querido, e ele faz palestras espíritas e faz também palestras transpessoais e seminários. E ele tem um seminário transpessoal justamente sobre ansiedade, sobre serenidade. Então a gente montou o nosso estudo hoje no seminário de Alberto Almeida, também no material e na palestra que vocês encontram também em DVDs, em CDs, em MP3, do projeto Espiritizar, que a própria federativa aqui do Mato Grosso disponibiliza na internet, espiritizar.org.br, vocês encontram, inclusive, não só os vídeos, que vocês podem assistir gratuitamente, mas também os slides, os PowerPoints, para a gente estudar. Então, nós encontramos também e vamos utilizar, eu até preservei na íntegra como estão os slides preparados pelo nosso querido Alírio de Cerqueira Filho, que ele tem ministrado palestras, ele que é também psicólogo, terapeuta, médico, e que tem uma palestra cujo tema é Cura Espiritual da Ansiedade, Medo, Fobias e Pânico. Ela está disponível também no YouTube, além do site do projeto Espiritizar. Não é o projeto, lembrando aqui que Joana de Ângeles, através de Valdo Pereira Franco, propôs há cerca de alguns anos que a gente lançasse na Casa Espírita o projeto de humanizar, de capacitar e de espiritizar o movimento espírita. Porque tem casas que, apesar de ostentar o título de espíritas, tem tudo lá, tem até espiritismo. Então que a gente buscasse kardecizar, não é? O movimento, não é? Buscasse realmente fortalecer nas bases sólidas do codificador, inspirado, não é? E trabalhando com os espíritos superiores, e que vão nos dar o roteiro seguro para esse trabalho, e o convite de Joana de Ângeles, então, é muito oportuno. Então a gente vai fazer uma viagem nos slides que o Alírio trouxe, que conceitua o que seja ansiedade, não é? Ele não esgota o assunto, é um slide para uma palestra de cerca de 50 minutos, a gente vai ter então cerca de 3 horas hoje, mais 3 amanhã, 6 horas, então a gente vai poder ir mais adiante, tem mais outro slide que a gente também vai poder utilizar, e vamos então também ter a participação de vocês, para que vocês tragam, não é, as principais inquietações, porque cada grupo que a gente vai abordar, inclusive os que vão nos acompanhar depois no DVD, no CD, de MP3 ou pela internet, nós vamos poder então fazer abordagens que sejam mais úteis, né? Às vezes a gente está inquieto por causa do dinheiro, então a gente pode falar sobre as dificuldades financeiras. Tem gente que está mais inquieto pela questão da educação dos filhos. Tem gente que está inquieto pela questão amorosa, então a gente vai poder, não é, de acordo com o que vocês tiverem mais interesse, mais necessidade, ir dirigindo, porque o assunto é muito extenso, porque a ansiedade é um efeito, e nós vamos poder ter várias causas para a ansiedade.
Vamos ter causas gerais, não é? Que vão desde o princípio, antes da reencarnação, antes mesmo da fecundação do óvulo pelo espermatozoide, quando o espírito já se estressa, já fica ansioso sobre se ele vai falir ou não aqui na reencarnação, como nos narram os livros de Allan Kardec, no Livro dos Espíritos, falando que o momento que precede o nascimento, né, precede a ligação do espírito que se completa, né, que é no momento da fertilização, da fecundação, o espírito já entra em estado de perturbação, porque ele tem receio se ele vai conseguir dar conta da prova que vai enfrentar aqui na Terra. Então ele já começa a ficar ansioso antes do ovo começar a ser multiplicado. Então a ansiedade, vejam que ela já vem de outras vidas, daí porque também a abordagem da terapia de regressão a vidas passadas, que a gente vai tentar também tirar as dúvidas de vocês amanhã sobre esse assunto, né? Então aquele que perseverar até o fim do seminário, aquele que vem amanhã também, será salvo das dúvidas, pelo menos, sobre terapia de regressão. E a gente teve a oportunidade de fazer um dos módulos do curso com o Dr. Roger Wugger, hoje no Mundo Espiritual, não é? Sobre essa técnica, e tirar as dúvidas, tirar essa mistificação, porque ela também não é uma panaceia, não é um remédio para curar todos os nossos problemas, não, mas vai poder ser muito eficaz em alguns casos, de alguns tipos de fobias, de síndromes, como a síndrome do pânico, enfim, não é? E a questão também da obsessão espiritual, da influência dos espíritos, que a gente vai poder abordar também. Vamos ver o que a espiritualidade nos orienta, para que a gente tire o melhor proveito do dia de hoje e de amanhã, tá certo? Hoje à noite a gente vai ter uma palestra sobre o espiritismo e os desafios na construção do homem de bem, quando a gente vai poder abordar um pouquinho também sobre o autoconhecimento, sobre os desafios que a gente enfrenta na encarnação atual, né? Que ela também tem uma relação conosco no nosso seminário de hoje. Mas, então a gente vai começar então agora nos slides, utilizando o material então cedido aí por nosso querido Alírio de Cerqueira Filho, da diretoria da Federação Espírita aqui do Mato Grosso. Então, ele tem um tema: cura espiritual da ansiedade, medo, fobias e pânico, em que pese a palavra cura, particularmente a gente não utilizar com tanta frequência, porque o próprio Chico teve o ensejo de declarar que Jesus nunca ofereceu-nos a cura de todos os nossos males, todas as nossas doenças. Vejam que ele lembrava a citação do Cristo dizendo: vinde a mim todos vós que estáis cansados e sobrecarregados, e eu vos aliviarei. Então ele prometeu alívio. Muita gente foi curada, sim, de determinadas enfermidades, mas depois adoeceu de outras. Desencarnaram também, não se tornaram, não é, no corpo físico imortais, não. E ele acrescentou, ele disse: aquele que quiser vir após mim, renuncie-se a si mesmo, ou seja, esqueça um pouco de si, você não é o centro do universo. Tome a sua cruz, não é? A sua expiação, a sua prova, o seu marido, não é? A sua esposa, a sua sogra, ou sua nora, tem umas noras também complicadas, não é, pessoal? A sua nora, o seu chefe de trabalho, o seu presidente de casa espírita, presidente de casa espírita, tome a sua cruz, vem e segue-me. E seguir Jesus não é somente ir atrás dele, não, é fazer o que ele nos orienta. Porque ele vai nos dizer, não é? Buscai e achareis, ajuda-te e o céu te ajudará. Então depende de nós, depende da gente fazer a nossa parte. Não vem como uma solução gratuita, num estalar de dedos, não. Então Chico, apesar de ser um grande médium de efeitos físicos, médium de cura, ele sabia que a sua missão principal era produzir livros. E sempre que alguém chegava junto dele, ele disse: Chico, depois que eu visitei você, eu fiquei completamente curado de uma enxaqueca, de tal problema, de determinada enfermidade, e ele sempre despistava, para que não fosse ainda mais assediado, porque as pessoas vinham buscar a cura de corpos perecíveis, e não é essa a missão do Espiritismo. A missão do Espiritismo é a reforma moral da humanidade, não é curar corpos. Bom, pessoal, então
Nós vamos agora ver os slides do material produzido, não é? Excelente pelo nosso querido Alírio, mas com esse enfoque de alívio e, em muitos casos, sim, de cura, mas buscando essa cura integral, não uma cura imediata, mágica, o alívio. E através desse processo, porque a cura, como ele próprio vai dizer na palestra, não é de fora para dentro, não é um médico que vai resolver, não é um remédio que vai resolver o problema da ansiedade, não é uma regressão, mas um esforço de autoconhecimento, de autoiluminação, de autodisciplina que vai nos ajudar a combater a ansiedade, ok? E eu também não estou aqui na condição, não é, de especialista da área, eu não sou psicólogo, em que pese ter iniciado a faculdade de psicologia, mas a minha formação é outra, e sou funcionário público. Mas a gente aprende muito com esses expositores e que a própria doutrina vem nos resgatar. Jesus, que foi sem dúvida alguma e nos é ainda o maior psicólogo, o maior terapeuta que o mundo já conheceu, tá? Então vamos lá para os slides. E o que é ansiedade? Bom, seria uma sensação, não é, de que algo desagradável está para acontecer, né? Aquele receio, aquela perturbação que nos prejudica, e ela vai apresentar alguns sintomas, como tensão, né, que pode se manifestar inclusive na musculatura, a gente ficar com a musculatura toda rígida, né? Tem gente que precisou passar por uma massagem, eu soube, eu estava muito ansioso, e nervosismo, às vezes um frio no estômago. Por quê? Porque essa reação vamos só ver os demais, desarranjos intestinais, às vezes a gente afrouxa, né, quando está muito estressado, e urinários também, a incontinência urinária, ataque cardíaco, que é aquele batimento acelerado. E vejam que esse esfriamento também da área do estômago, além de ter ligação com os centros de força, que, como estudou André Luiz, que também encontra correspondência no estudo dos chakras dos nossos irmãos orientais, do hinduísmo e de tantas outras culturas venerandas, nós vamos verificar que no momento da ansiedade, o nosso corpo, nós os espíritas acreditamos que o princípio inteligente, quando era nem espírito ainda propriamente dito, era espírito com letra E minúscula, ele estagiou nos diversos reinos anteriores. E quando estivemos então na fase estagiando na matéria, no reino animal, que é um reino diferente para nós, hoje nós estamos no reino hominal. Pode aumentar um pouquinho? Vocês estão escutando bem aí? Pode aumentar um pouquinho? Então eu falo mais baixo, se vocês estiverem escutando, para não ter que falar tão alto. Quando estivemos no reino animal, que é um reino diferente do nosso, os espíritos dizem que o nosso reino é um reino hominal, e que ainda existe um outro chamado reino angelical. Então vejam que a gente vai compreender que trazemos ainda atavismos, condicionamentos, que este corpo físico, porque nós somos evolucionistas, nós acreditamos então, não é como Darwin explicou, mas não explicou muito bem, porque há a intervenção do princípio espiritual na matéria, promovendo a evolução. Então a matéria avança, mas o princípio inteligente também ele avança, utilizando-se da matéria, ele estagia, retorna, estagia, promovendo o progresso. Então nós trazemos ainda este corpo que tem reflexos, que tem inclusive uma parte do cérebro que é muito ainda ligada aos instintos mais primários, é chamado cérebro réptil. É aquele cérebro que os chamados equivocadamente anencéfalos possuem, porque eles respiram, eles têm um batimento cardíaco, eles sobrevivem alguns minutos, alguns segundos, algumas horas, alguns anos. Eles não têm, não é, todo o encéfalo, todo o cérebro. Certo seria de chamá-los de merencéfalos ou de microcéfalos, porque eles não têm, a calota não se fecha completamente, ele não tem, não é, todo o cérebro, mas eles têm esse cérebro réptil, ou o tronco cerebral, que tem o cerebelo, que tem uma série de componentes e que conduzem os processos automáticos do nosso organismo, e que são muitos. Então, as nossas emoções mais primárias, elas estão ligadas a este núcleo que ainda é dos reinos animais.
Então o medo, ele está associado àquelas reações que nós já experimentamos quando estávamos ainda no reino animal. Porque somos todos irmãos, como o sol de Assis nos ensinava. E por isso chamava irmão sol, irmã lua, irmão vento, irmãos passarinhos, irmãs flores. Somos todos filhos do Criador. Então, quando compreendemos isso, sabemos que fomos durante milhões de anos condicionados ao quê? A temer. E o instinto de preservação vai fazer com que o animal, quando se sente ameaçado, ele produza uma grande descarga de adrenalina. E essa adrenalina vai fazer com que o sangue vá para as extremidades do corpo, para as pernas, para os braços, para que ele possa lutar, para que ele possa correr. E então vai deixar, por exemplo, a região digestiva fria. E daí o frio no estômago, a sudorese intensa, não é? Em alguns animais os pelos se eriçam para assustar o predador, para que ele realmente esteja em estado de combate. Mas o que é que os psicólogos dizem? Olha, hoje é complicado, porque hoje a gente tem o medo, tem o receio, tem a ameaça real ou imaginária, e nós não fazemos como os animais fazem, porque os animais ou correm ou lutam. Nós produzimos uma grande carga de adrenalina, do hormônio produzido pelas suprarrenais, que é um grande fator de estresse, e nós continuamos lá no computador, não é? Sentado na nossa casa, preocupado, arrancando os cabelos. E não damos vazão. A gente nem foge, nem corre, nem luta. A gente fica lá, sofrendo com a preocupação. Então vejam como é o transtorno da ansiedade. Ele é uma reação ainda automática ao medo, ao receio, à ameaça, e que a gente não sabe lidar, e a gente começa então a produzir adrenalina, e como não tem como liberar aquela adrenalina pela atividade física, o organismo vai produzir uma outra substância chamada cortisol, que vai abalar muito o nosso sistema imunológico. Então, favorecendo a instalação de muitas doenças. Então, aí é também a preocupação que a gente deve ter com a questão da serenidade, porque a ansiedade abala a imunidade e a gente vai adoecer com mais facilidade. Aliás, a própria Organização Mundial de Saúde chegou a declarar que a maior causa de doenças do planeta não são as drogas, não é o cigarro, não é o álcool, que aliás são drogas. A pior droga é o álcool, mata 7 vezes mais do que todas as outras drogas juntas, é o álcool. Está por trás de muitos dos crimes que a gente assiste, homicídios, estupros, violência doméstica, assaltos. A pessoa normalmente usou o álcool. Acidentes de carro, não é? De moto, enfim, acidentes de trabalho. E é a principal causa da pessoa voltar à droga. A pessoa conseguiu passar um ano limpa, conseguiu se desintoxicar da cocaína, passou um ano numa clínica, sua família não é, gastou, investiu. A pessoa fez um grande investimento também de renúncia e de disciplina, usando medicamentos, todo o apoio psicoterápico, tudo, e ficou limpa, está bem. Só que ele vai para uma festa e reencontra os antigos amigos do vício. E chega lá os amigos, eita rapaz, olha aqui, vamos cheirar aqui uma carreira de cocaína. Aí os jovens, não rapaz, eu estou limpo, eu larguei isso. Ah, você é muito careta, por que você não toma pelo menos uma cervejinha? Ah, cara, pelo menos uma cervejinha, não é? Aí ele pega a cervejinha. Toma a cervejinha. E como o álcool deixa a gente mais permissivo, é uma droga depressora do sistema nervoso central e começa a deprimir primeiro a censura, a gente fica mais libertino, deixando aflorar todos os nossos instintos da animalidade. Aí a gente relaxa, isso é só uma carreirinha de cocaína, não vai fazer mal não. Aí volta com toda a intensidade para a droga. Um ano de sacrifício, de esforço, de choro, de preces de sua família, que a família muitas vezes sofre mais do que o dependente, é jogado fora por causa de uma cervejinha. Então vejam como a gente não conhece, não é? Essas questões. Então a ansiedade
essa questão do medo, e a gente não saber como liberar aquela energia, não é? Aquela adrenalina, muitas vezes gera o cortisol e as questões da imunidade mais baixa, tá? Taquicardia, o coração bate acelerado, né? Pronto para bombear o sangue, tremores, sudorese abundante, boca seca, insônia. A ansiedade também pode provocar pesadelos, insegurança, preocupação, pessimismo, né? Dentre muitas outras questões que a gente pode analisar. Então vejam, até pesadelos, ansiedade. É claro que os sonhos, como Freud analisou no livro Interpretação dos Sonhos, eles vão estar associados a vários fenômenos. Porque uma das funções do sonho é nos manter dormindo. Mas como às vezes há muitas tensões no nosso psiquismo, os conteúdos que estão no nosso inconsciente, que Freud falou muito do inconsciente, mas não conseguiu explicar onde é que ele estava. De onde é que surge o inconsciente? E no Espiritismo nós vamos saber que são essas lembranças, são esses arquivos que estão armazenados no perispírito, que funcionam como disquete, como arquivo, que Paulo chamou de corpo espiritual, corpo celestial, ou corpo incorruptível, na sua epístola aos Coríntios. É o envoltório do espírito que nós trazemos de uma encarnação a outra, e que vem trazendo as sequelas, as conquistas, e os registros daquelas nossas encarnações. Então, quantas vezes o que está no inconsciente precisa aflorar, e durante o sonho, aquele desejo, aquela raiva que a gente tem do nosso pai, que a gente ama, mas tem um problema com ele que a gente não sabe por quê, que a gente não se dá bem com ele. Tem uma coisa engasgada, e a gente não vai saber compreender. Freud vai dizer, olha, é o complexo de Édipo. Todo filho ama a mãe e quer matar o pai. Não é verdade, eu nunca quis matar meu pai. Amo minha mãe, é verdade. Não, e toda filha também tem um complexo de Eletra. Ela tem ciúme do pai e quer competir com a mãe. Não são todos, meninos nem meninas. Na verdade é que alguns já foram amantes, maridos, esposos, namorados de seu pai ou de sua mãe em vidas anteriores, e trazem aquele conflito. E daí, porque a tese de Freud é correta, mas ele generalizou o que não foi correto, porque ele não conhecia a reencarnação. Então, quando a gente compreende melhor, vamos saber que nos sonhos nós vamos ter essas liberações do psiquismo. Então, às vezes no sonho a gente vai sonhar que está matando um urso, uma onça. Aqui no Mato Grosso tem onça, né? Estão se acabando, já mataram quase todas. E elas são necessárias ao equilíbrio do meio ambiente. E a gente não sabe, mas aquela onça muitas vezes é apenas um simbolismo, que quando a gente acordou, o nosso superego, que faz uma crítica de tudo que a gente sonhou, como a gente não aceita imaginar que a gente assassinou o nosso pai, mas no fundo a gente queria matar o pai mesmo, porque às vezes é o inimigo de uma vida passada, a gente sonha matando um urso, um animal. Então é uma maneira de liberar uma tensão do psiquismo. Outras vezes a pessoa está prestes a fazer um vestibular, um concurso, e aí está tão preocupada, está tão ansiosa com a prova que não está conseguindo dormir. E aí o que acontece? Sonha fazendo a prova, aí faz a prova e finalmente relaxa, aí dorme com mais tranquilidade. Então o sonho também tem essa função, mas pode virar um pesadelo, não é? Aquela ansiedade. O sonho também pode ser, não é? Reações fisiológicas, né? A gente fazer aquela alimentação muito pesada, já está comprovado que ela pode favorecer o surgimento de pesadelos. Então tem uma série de funções, além de poder acontecer encontros espirituais. Na série A Vida no Mundo Espiritual, de André Luiz, por Chico Xavier, ele vai dizer que em cada hemisfério da Terra, né, cerca de 2/3 de nós, enquanto estamos fora do corpo, estamos em locais, em instâncias no mundo espiritual, afeitas, onde o nosso psiquismo, os nossos desejos encontram ressonância. Então, quantos de nós estão nas regiões eróticas, onde se engendram também muitos crimes,
Então, regiões que a gente não sabe. Então, no sonho, às vezes a gente tem uma lembrança e não se recorda muito bem, mas que são também encontros espirituais que a gente não se recorda. Fora do corpo, a percepção é mais ampla do que o cérebro pode absorver, e a própria censura do superego não permite que a gente recorde tudo. Então, quantos de nós, durante o sono, somos vítimas de obsessões, de influências espirituais negativas, e promovendo também o problema, agravando a ansiedade. A pessoa acorda mal-humorada, acorda, não é estressada, mas você dormiu, era para acordar bem, né? Usou um colchão lá agradável, daqueles até magnéticos. Tem o Ivan vende uns colchões aí, diz que são muito bons, eu não experimentei ainda mais, né? Então, a pessoa era para ter descansado, mas acorda, porque muitas vezes a companhia espiritual, durante o sono, não foi a mais adequada, né? Porque onde está aí teu tesouro, também está o teu coração, ensina-nos o próprio Cristo. O que mais que a gente pode ver? Bom, a ansiedade está ligada ao medo. Porque o que é a ansiedade, pessoal? Não é o medo do futuro, do que pode acontecer e que muitas vezes não acontece. Então o medo, ele é um temor proporcional e compreensível. Ele tem causas muito objetivas quando analisado racionalmente. Por exemplo, a gente vive nas cidades grandes, não é? E nem precisa ser tão grande para ver a violência, sobretudo quando está associada ao uso de drogas. Quantos furtos, quantos crimes por causa do crack e do álcool e afim assim por diante. O medo de violência nas cidades grandes é uma ansiedade natural, a gente ter receio, a gente ter cautela. A ansiedade, nesse caso, não é patológica, a não ser que aquilo esteja, não é, prejudicando muito a nossa vida, incomodando a ponto da gente nos incapacitar. O trabalhador não sai mais de casa com medo da violência que está nas ruas. Não, aí isso aí tem algum problema, né? Mas esse medo aí é natural. E o que é que seria a fobia? Nós estamos na parte dos conceitos, a gente ainda vai avançar e aprofundar essas questões. Seria um temor desproporcional e irracional, do ponto de vista, né, lógico, né, do bom senso, mas para o paciente ele é real. A pessoa que tem uma fobia, ela tem a sensação real, ela não está inventando, e está sofrendo muito com aquele problema da fobia, cujas causas quase sempre são espirituais e profundas, como traumas vividos em etapas da vida atual, por exemplo, na gestação, na gravidez, na primeira infância, ou também em vidas anteriores. Então, através da psicologia transpessoal, não é, da terapia de regressão, a gente vai ver que muitas causas podem estar em vidas passadas. Então, a gente amanhã vai ver com mais detalhes essa questão. E quais são os tipos de fobia? Por exemplo, fobias de animais, né? Tem gente que tem medo de aranha, medo de barata. Não, medo de barata, Nazareno, é geral, não é? Das meninas, sobretudo, normalmente não gostam muito das baratinhas. Medo de altura, de lugar fechado, de lugares públicos, medo social, por exemplo, medo de falar em público. Diz que o maior medo depois do medo da morte é falar em público. Hoje a gente vai analisar e nós vamos perder o medo também de falar em público, tá certo? E o que seria o pânico? Bom, o pânico, ele vai se manifestar através de vários sintomas, né? Nós temos o ataque de pânico, que a pessoa às vezes pode ter um ataque, e aquele ataque pode se repetir em outras oportunidades. Aí nós vamos ter uma síndrome do pânico, é diferente. Um ataque, às vezes a pessoa tem apenas um episódio e supera. Na síndrome não, ela já é um processo mais prolongado. Então ela pode se manifestar com uma falta de ar, sensação de sufocamento, aquela palpitação, né, ataque cardíaco, coração batendo aceleradamente, uma dor, um aperto ou desconforto no peito, um suor intenso, a pressão cai muitas vezes, sensação de desmaio, vertigem, tontura, sentimentos instáveis, não é? A pessoa tem muitas vezes a sensação muito clara, iminente da morte. Então a questão da fobia também é um problema muito sério e que cada vez mais tem acometido pessoas na atualidade. Então a gente vai estudar um pouquinho também sobre as fobias com mais detalhes, tá certo? Então a gente está passando
uma panorâmica para a gente analisar. Ela pode provocar até náuseas ou desconforto abdominal, ondas de calor ou calafrios. Eu estou sentindo aqui umas ondas de calor. Esse ar-condicionado tá no máximo, né? Mas não se preocupem, porque Chico Xavier diz que aqui na Terra só se evolui perdendo líquido. E aí, como assim, Chico? A pessoa perguntou para ele. Porque ou a gente evolui perdendo líquido através das lágrimas, chorando, né, pelas expiações, ou a gente pode evoluir de uma maneira muito melhor, pelas gotas de suor do trabalho, não é? Então, pelo menos a gente está aqui evoluindo, graças a Deus aqui, pelo suor, não é? Um suor abençoado. Então, tremores, fraqueza, medo de morrer, medo de enlouquecer ou de perder o controle. Então a pessoa fica desesperada. E ela tem as sensações como se estivesse saindo do corpo. Muitos se veem saindo do corpo. Vê o coração batendo aceleradamente, então juram que vão ter um ataque cardíaco. Se leva no hospital. Os médicos fazem uma bateria de todos os exames, está tudo normal. Aliás, já deixaram conforto aqui para quem tiver problema de pânico. Até hoje jamais desencarnou alguém por síndrome do pânico. Não se tem registro de ninguém que faleceu por ataque de pânico, tá certo? Morre de qualquer coisa, menos o ataque de pânico. Morre até da pressa de chegar no hospital, bate o carro e morre, pronto, aí pode morrer. Mas pelo ataque de pânico não morre não é? Então, é a gente ter essa cautela. Mas para a pessoa que a gente acha que é bobagem, e daí a importância do apoio da família em compreender que aquilo lá é uma vivência, às vezes, né, de vidas anteriores. Quantos de nós tivemos mortes violentas? Então, quando a gente vai fazer terapia de regressão a vidas passadas, muita gente vem dizer: Nazareno, você pode fazer uma regressão para mim? Não posso, porque eu sou funcionário público, tenho dedicação exclusiva, eu não faço. Mas você pode indicar. Olha, se você estiver buscando por curiosidade, você primeiro não vai conseguir, ou então vai fantasiar. A não ser que você seja um médium ostensivo, né? Isso vai facilitar você entrar em contato com outras vidas. Mas, regra geral, quando a gente vai fazer a regressão, nós vamos acessar esses traumas de vidas passadas. São mortes violentas, suicídios, sufocamentos, é gente abandonada no altar, desilusões amorosas muito grandes, seguidas de suicídios, estupros. Olha, regressão a vidas passadas, normalmente, é uma coisa tão séria que se a pessoa não fizer por um profissional da área de saúde, um profissional habilitado, competente, experiente, ela sai pior do que quando antes de fazer. Então a gente vai falar amanhã, todos os detalhes dessa questão. Mas, então, a pessoa que tem síndrome do pânico, às vezes ela traz essa lembrança de uma morte, por exemplo, em que ela se viu dentro do caixão, ainda viva. Às vezes não era nem que ela tenha sido enterrada viva, não. O que aconteceu em muitos casos, porque naquela época antiga não tinha nem estetoscópio, quanto mais, não é? Em eletroencefalograma. E hoje os médicos têm dúvida se a pessoa está morta ou se não está. Fica aquela discussão: é morte cerebral, não é morte cerebral? Quando é que pode fazer a eutanásia, a distanásia, a ortotanásia? Aquela discussão, inclusive o Conselho Federal de Medicina tem legislado sobre o assunto. E a Associação Médico Espírita Brasileira e Internacional tem se posicionado, mostrando a orientação espírita segura. Convido vocês a conhecer o trabalho da AME, né? As palestras da doutora Marlene Nobre, tem um expositor de Espírito Santo, o doutor Roberto, que tem falado, tem feito palestras, inclusive gravadas pela TVC, sobre eutanásia, ortotanásia e distanásia na visão espírita, porque eles estão confundindo as coisas. Muitas vezes chamando de eutanásia o que não tem nada de eutanásia, chamando de ortotanásia o que não é ortotanásia. Então é muito importante a gente conhecer, porque muitos médicos, inclusive espíritas, não sabem direito como proceder com pacientes terminais. Então é importante a gente conhecer. Então hoje, que a gente tem dificuldade de saber quando a pessoa desencarnou ou não, imagine há séculos atrás, há milênios atrás. Como é que era? Além disso, nós sabemos que quando a gente desencarna, quantos de nós não estamos preparados para a morte? Não fizemos um treinamento para esse momento de libertação, porque morte é liberdade. A gente não devia temer a morte.
O espírita não tem medo da morte, não. O espírita tem medo de não viver como deveria ter vivido. Isso sim a gente tem medo. Mas medo de morte a gente não tem, porque a gente sabe que a morte nada mais é que um passaporte para a vida mais plena, para a vida espiritual. Mas quantos então, e Emmanuel vai dizer que 3/4, 75% daqueles que desencarnamos aqui na Terra não vão de imediato para colônias espirituais, para regiões felizes ou menos felizes no mundo espiritual, não. Continuam aqui conosco. Se veem do outro lado da vida, como a pessoa pode se ver dentro do próprio caixão, e achar que está viva, não, é apenas o seu perispírito. Ela vê o seu corpo espiritual, que é igual ao corpo material, fisicamente. Ela pode depois modificar, à medida que vai evoluindo, se tratando. E eles acham que estão sonhando, que estão tendo um pesadelo, ou que estão enlouquecendo, porque falam conosco e a gente não responde. E eles estão aqui presos às coisas que eles queriam, a casa, ao dinheiro, a fazenda, não é? A mulher, aos filhos, aos seus ódios, às suas vinganças, aos seus vícios, ao álcool, ao fumo, à maconha, à cocaína. Quantos estão ainda aqui entre nós? Porque onde está o teu tesouro, também está o teu coração, nos ensina Jesus. Então os espíritos estão aqui. Então eles falam com a gente não responde, eles acham que estão enlouquecendo. Então você já sabe, quando vocês começarem a falar com as pessoas e elas não responderem, atenção, pode ser que você tenha desencarnado. Eu falei isso lá no nosso grupo de estudo, lá na comunhão, e um dos participantes levantou o braço e disse: mas pois eu acho que eu já desencarnei. Mas por quê? Porque lá em casa tudo que eu falo, meus filhos não me escutam, minha mulher não me obedece, todo mundo me ignora. Eu acho que eu já desencarnei. Às vezes acontece, né? Ainda em vida, dentro de certos ambientes, a gente é ignorado. Então, mas vejam como a gente não tem preparo. As pessoas não estudam como é que é a vida após a vida. E aí essas lembranças, e às vezes ficam durante largo tempo vagando em regiões espirituais menos felizes, sendo assediadas por espíritos, não é? Que se aproveitam dos nossos fluidos, porque a gente ainda está trazendo muito duplo etérico, muito fluido vital, que eles interessam em vampirizar, como está lá no livro Obreiros da Vida Eterna, do espírito André Luiz, do Chico Xavier, mostrando como é que é o processo da desencarnação de várias pessoas. E ele vai então, a gente vai conhecendo esses detalhes, e quantas lembranças negativas daqui, do mundo espiritual, do momento da própria morte. Então a pessoa tem aquela lembrança que começa a ressomar, a surgir no inconsciente, no perispírito, e muitas vezes o uso de drogas, o uso do álcool, das substâncias psicotrópicas, podem abrir brechas no nosso perispírito, ensina Joana de Ângeles no livro Após a Tempestade, permitindo a essas lembranças ressurgirem como se fossem verdadeiras alucinações, e nem sempre são imagens de fantasia, não, foram imagens que nós já vivemos, já assistimos em regiões espirituais menos felizes. Então essa fobia, esse medo de morrer, não é? Muitas vezes é uma repetição daquele trauma que os orientais chamam de sanskaras, cicatrizes da alma. Foi uma emoção tão forte que a pessoa ficou tão traumatizada que ele continua nessa vida. E por algum motivo, por algum gatilho, não é? Aquilo reaparece. Porque não diz o livro dos Espíritos que as lições tendem a se repetir, as provas tendem a se repetir. Por exemplo, quem cometeu um suicídio vai retornar na vida e vai passar por provas que vão lhe trazer a tentação de passar novamente pelo suicídio, para que ele supere, para que ele vença aquela má tendência. Então a gente, não é, vai analisando. Então a pessoa que está passando por um ataque de pânico, a gente tem que respeitar, tem que orientar, levar para o hospital, né? Levar para um psiquiatra, usar a medicação. A medicação é muito útil, né? Sobretudo os antidepressivos, que não provocam dependência, eles não são tarja preta, os antidepressivos, e aliás, a grande maioria emagrece. Olha que notícia boa, emagrece.
E a gente pode ainda usar os calmantes, os ansiolíticos, não é? Que são de ansiedade, líticos, aquele que quebra a ansiedade, são os calmantes que vão nos ajudar também, porque a crise do pânico, ela dura muito pouco, ela dura cerca de no máximo 20 minutos, o auge da crise, é em torno de 1 hora o total, e a pessoa já identifica, ela já percebe quando começa a sentir o pânico. Então, que bom que ela tenha um medicamentozinho na bolsa, não é? Às vezes até um que ela possa usar em gotas, já que a absorção é mais rápida, sublingual. Então ela já vai se acalmando, já vai entrando em prece e tudo, e a família já sabe dar aquele acolhimento, e ela supera e vai. E normalmente é mais comum a síndrome do pânico dos 15 até os 40 anos de idade. Pode acontecer em pessoas mais velhas? Pode, mas é mais comum nessa faixa etária, não é? Então, se você tem pânico, é sinal que você ainda está jovem, né? Boa notícia também para que a gente que gosta da juventude. Então, vamos, né, com apenas esse conceito agora introdutório sobre pânico, e a gente vai, né, analisar com mais detalhes também amanhã. E a origem, então, da ansiedade? Ela vai ter origem na insegurança, e nós vamos lembrar de Jesus dizendo em João, capítulo 10, versículo 1, não se turbe o vosso coração, não se perturbe, não? Credes em Deus, crede também em mim. Há muitas moradas na casa de meu Pai. Se assim não fosse, eu já vos teria dito. Mas eis que me vou à frente de vós, a fim de vos preparar lugar, para ir onde eu estiver, vós estejais também. Então Jesus nos dá a certeza que está ao nosso lado, que está preparando a nossa verdadeira morada, porque Ele diz que nós não somos desse mundo, que Ele também não é desse mundo. Vai dizer muito claro, meu reino não é deste mundo. No mundo tereis aflições, mas tende bom ânimo, eu venci o mundo. E nos dá então essa garantia, essa certeza, essa confiança de que Ele é que comanda os nossos destinos, que Ele está no leme, e que os destinos da humanidade repousam então nas mãos dessas entidades angélicas, que tem sob a sua supervisão o próprio Cristo de Deus. Então a gente não deve se preocupar. Quantas vezes Ele vai dizer no Evangelho, não temais, não tenhais medo, homens de pouca fé. Então hoje a gente vai falar também sobre a fé, sobre o medo, né? Vai nos falar também dessa inquietação que é fruto do apego. Daí porque os nossos irmãos budistas dizerem que as duas maiores fontes de sofrimento serem o apego e a ignorância, ou seja, o desconhecimento das leis que regem o universo. E ele vai nos dizer, não vos inquieteis pelo dia de amanhã, porque o dia de amanhã cuidará de si mesmo. A cada dia basta o seu fardo, a sua aflição. Mas a gente não, a gente já fica sofrendo de véspera, né? Já fica preocupado. Ele não disse que é para a gente ser imprevidente, não, é diferente. Ele não disse que não era para a gente ter uma reserva, não é? Uma poupança, que não era para a gente ter, de repente, se a gente puder pagar um plano de saúde, não é? No Brasil, infelizmente, é necessário, porque o sistema de saúde público ainda não é adequado. Se a gente puder ter ali um patrimônio para ter algum tipo, isso ele não proibiu, não. O que ele pediu foi para a gente não ser preocupado, porque a gente não vive o momento presente, né? Então a gente está sempre ou no futuro, ansioso, ou preso ao passado. E ele vai nos dizer, né? Não vos inquieteis com o que hei de comer ou de vestir. Não é o corpo muito mais do que a roupa, e a vida muito mais do que o alimento? E qual de vós, com a vossa preocupação, é capaz de aumentar a sua vida em 1 hora, ou a sua estatura em 1 côvado, né? Eu que sou baixinho, então, como seria bom se eu pudesse, né, ficar mais alto, né? Pelo contrário, a gente morre mais cedo por causa da ansiedade, do estresse. Então ele pede para a gente não se inquietar com o que iremos comer ou de vestir. Olhai as aves dos céus, elas não plantam, não amontoam em celeiros, e eu vos digo em verdade, que o vosso Pai que está no céu provê seu alimento a cada dia. Não sois vós muito mais do que os pássaros, homens de pouca fé? Olhai os lírios do campo, eles não fiam, eles não tecem,
E eu vos digo em verdade que nem mesmo Salomão, em toda a sua glória, em todo o seu esplendor, jamais se vestiu como um deles. Se o Pai veste assim a erva, que hoje nasce, e amanhã mesmo será lançada ao fogo, quanto mais a vós, que são seus filhos amados, ó homens de pouca fé. Então Ele nos convida para a confiança na providência divina, para a gente não se inquietar, porque o Pai provê a cada dia. Ele saberá cuidar de seus filhos. Mas Nazareno, olha, eu vi lá Jesus dizendo que tudo que nós pedirmos em seu nome, Ele vai conceder. E eu vivo pedindo para ganhar na Mega Sena, e nem no jogo do bicho eu ganho. Como é que é isso? Jesus já não falou a verdade, não? Falou a verdade, meus amigos. Mas Ele quis dizer que Deus vai nos dar o que é melhor para os nossos espíritos imortais. Porque os nossos pedidos são infantis. Nós somos crianças na evolução espiritual ainda. Se a gente perguntar a uma criancinha de 5 anos de idade: olha, meu filho, você tem direito a 3 pedidos. Faz de conta que eu sou o gênio da lâmpada, né? 3 desejos. O que é que eles vão pedir? Ah, mamãe, nunca mais eu quero comer verdura, cebola, só quero comer chocolate, bombom e chiclete. Não é isso que eles querem? Para eles, aquilo é o que existe de melhor. Eles não gostam normalmente de comer verdura, não gostam não. Não, meu filho, isso eu não vou conceder. Segundo desejo: ah, mamãe, nunca mais eu quero fazer dever de casa, nem ir para a escola. E vocês vão deixar? Ou não quero ir também para a evangelização infantil? Não, nós vamos obrigá-los a que eles busquem não só a educação intelectual, mas a educação moral, para que eles sejam mulheres e homens de bem. Vamos levá-los para a catequese na nossa igreja católica, para o culto evangélico, se a nossa religião é protestante, e na evangelização infanto-juvenil, se nós somos espiritistas. É nosso dever. Não, meu filho, isso não vale. Terceiro desejo: ah, mamãe, nunca mais eu quero tomar banho, nem tomar para o dentista, nem para o médico, tomar injeção, nunca mais. Vacina, nem pensar. Para eles aquilo é o que há de melhor no planeta, não é? Mas nós, como pais amorosos, nós sabemos o que é melhor para eles. Então Deus vai nos dar o que é melhor para o nosso espírito, e não para os nossos caprichos infantis. Então, quando a gente for fazer uma prece, a gente tem que pedir: Senhor, dai-me fé, dai-me tolerância, dai-me paciência, dai-me disciplina, dai-me boa vontade de ajudar os outros, dai-me humildade, Senhor, que é a mãe de muitas virtudes, dai-me fé. A humildade é a chave para muitas virtudes, a fé é que é a mãe de muitas virtudes. Então a gente não pede nada disso, né? A gente pede dinheiro, pede para ficar rico, para não ter problema, não é? Quando os problemas são os desafios que vão nos fazer fortalecer o espírito, para que a gente chegue na condição de anjos um dia. A gente vai pedir inspiração, vamos pedir apoio, proteção espiritual também, claro. Mas os espíritos não vão fazer aquilo que nos compete realizar, aquilo que a gente é que tem que fazer. Se eles nos carregarem nos braços, meus amigos, a gente vai ficar atrofiado, a gente não vai aprender a andar. A gente tem que ralar o joelho no chão, engatinhar até ficar de pé e marchar na direção do infinito. Então eles não vão fazer o que nos compete realizar, não, senão a gente não teria mérito nenhum. A gente não está numa prova, numa sala de aula, a terra não é uma escola. Olha, eu estou aqui com a prova. Se eu pedir para os espíritos resolverem para mim, de quem é que vai ser a nota? Dos espíritos. Eu não vou tirar 0 na prova, não. Então a gente tem que fazer a nossa parte. Então eles não vão fazer aquilo que nos compete realizar, não. Depende de nós. Então a gente vai pedir essa ajuda, a inspiração, a boa vontade, a humildade, o estudo, a oportunidade do trabalho no bem, que vai ser a melhor maneira de afastar os maus espíritos. Está lá no livro dos médiuns, capítulo 23, da obsessão dos médiuns. Qual a maneira mais eficaz de afastar os maus espíritos? A prática do bem. Porque através da prática do bem nós atraímos a presença dos espíritos superiores, e a presença deles é que é capaz de afastar as entidades menos felizes.
Então a gente vai implorar, como André Luiz vai fazer na cidade Nosso Lar, a oportunidade do trabalho no bem. Para que a gente não possa apenas pedir, como disse nossa Laura. André, muitos podem pedir, muitos podem abrir a boca e fazer pedidos, mas poucos podem rogar. Porque rogar é para aqueles que já tendo trabalhado tanto em favor do seu semelhante, conquistado méritos, têm o direito a que seus pedidos sejam atendidos pelos espíritos superiores. Então vamos pedir a Deus a oportunidade de trabalhar no bem, de modo a que o nosso pedido seja uma rogativa e não um mero pedido da boca para fora. Porque é o amor, a caridade, que cobre a multidão de pecados, a cada um segundo as suas obras, como o próprio Cristo nos diz. Então vejam que Jesus está falando lá dessa ansiedade, e quando ele está indo para a casa de Marta e Maria, em Betânia, as irmãs de Lázaro, o Evangelho nos narra que Marta estava lá desesperada, arrumando a casa, né? Limpando, arrumando, devendo preparar uma comida bem gostosa, lá, para receber Jesus, e Maria, aproveitando que o mestre estava lá, foi lá conversar com ele. E aí Marta, desesperada: Senhor, pede a Maria que venha para cá me ajudar. E qual a resposta de Jesus? Marta, Marta, por que te inquietas com estas coisas? Maria escolheu a melhor parte, a qual jamais lhe será tirada. Jesus não quis dizer para Marta que não era importante arrumar a casa, fazer a comida, não tinha que fazer. Jesus estava com fome, era para comer mesmo. Mas que não era para se inquietar com essas coisas, que é diferente. Então, quantas pessoas que estão inquietas? Eu viajei agora para visitar minha irmã, que está fazendo um tratamento de câncer, e ela mora na Califórnia, porque nós, os cearenses, a mais nova morava na Dinamarca. Nós, os cearenses, temos um plano de dominar o planeta. E eu sempre quis ser um palestrante e internar Sobral, né? Sobral é uma cidade lá do Ceará. E quando eu fui visitar lá minha irmã, mamãe estava com ela, ficou 6 meses ajudando, amparando, durante toda a quimioterapia e tudo. E minha mãe estava lá cuidando tanto da casa, arrumando tudo, limpando, cuidando, fazendo comida, cuidando das crianças. Eu disse: mamãe, vamos conversar. A senhora está igual a Marta. Em vez de aproveitar para a gente conversar, falar de Jesus, conversar com a nossa irmã, a sua filha, que é protestante, não é? Ajudando, dando esse apoio espiritual que talvez seja mais importante do que ajuda material que uma faxineira, uma secretária pode fazer. Então às vezes a pessoa está até trabalhando para combater a ansiedade, e ela dizia: nem, não é porque se eu não trabalho eu enlouqueço, eu tenho que arrumar a casa, e ficava lá varrendo tudo, limpava o jardim, porque ela estava, aquilo era uma fuga psicológica. Ela não queria enfrentar o problema, não queria, não é, ficar pensando na enfermidade, nas dificuldades, não é? Em todas as dificuldades que às vezes a gente não está preparado. E a maneira de fugir, às vezes a gente foge para a droga, a gente foge para o trabalho, às vezes a gente foge para a religião, às vezes a gente foge para o jogo, para o futebol, foge para várias atividades, não é? Porque a gente não quer enfrentar a realidade, porque ainda não estamos preparados para enfrentá-la da maneira mais adequada. E o Espiritismo, meus amigos, vai nos dar ferramentas para que a gente aborde essas dificuldades como desafios, como oportunidades de crescimento. Como Paulo nos ensina: de tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor. Então nada de medo, de receio, de temor, porque existe inclusive uma programação espiritual, não é verdade? Que programação espiritual é essa? Programação reencarnatória. Está lá em O Livro dos Espíritos, na questão 258 e seguintes. Kardec pergunta se os espíritos, antes de reencarnar, se eles anteveem, se eles têm uma noção das provas que irão enfrentar aqui na Terra. E os espíritos dizem que sim, e que nisto lhes consiste o livre-arbítrio. Ou seja, quando a gente estava no mundo espiritual, antes de reencarnar, os espíritos nobres nos aconselharam: olha, Nazareno, você aqui está numa condição não muito boa, não muito favorável, mas se você quiser melhorar, você pode reencarnar
esquecer todo esse passado, esse remorso, essas dificuldades, essas culpas, isso que está lhe paralisando, lhe atormentando, esses perseguidores espirituais, esses complexos de culpa, e ter a bênção do esquecimento através de uma nova encarnação. Trazer alguma enfermidade, alguma coisa, alguma prova que vai lhe ajudar. Por exemplo, meu filho, você é tão orgulhoso, tão egoísta, você tem tanta vaidade intelectual, como seria bom para você uma doença que lhe trouxesse humildade? E aí eu certamente, meus amigos, aceitei a expiação e a prova do transtorno afetivo bipolar, reencarnei com essa enfermidade. Melhorei muito com a doutrina espírita. Eu fui ateu durante 12 anos. E graças à amiga depressão, eu fui resgatado de volta para crer em Deus. E encontrei um sentido para a vida. Então a gente não sabe o porquê, mas muitas vezes aceitou passar por aquela prova, porque sabia que era um remédio amargo, sim. Era aquela cirurgia grave, mas a única capaz de nos resgatar para o bem. Porque Chico dizia que Jesus é o bom pastor, e é verdade, ele é. Mas como é que é o bom pastor? O que vocês acham que é um bom pastor? Quem está acordado ainda, responde. É o que passa o dia passando a mão nas ovelhas, fazendo tudo que as ovelhas querem? Querem? Não é? Bom pastor é aquele que cuida do rebanho com segurança, porque as ovelhas são teimosas, são caprichosas, tem umas lá que são meio rebeldes. Então o bom pastor tem que ter um cajado, aquela vara que ele puxa a ovelha teimosa. E tem que ter também um cachorro feroz, que ele lança no encalço da ovelha, que ameaça desgarrar-se e cair no desfiladeiro. Então às vezes a gente é trazido pelos dentes desse cachorro, da amiga dor, para nos salvar de quedas maiores. Então quantas vezes essa doença vem para nos ajudar, para nos trazer de volta para as igrejas, para os templos, para essa transformação, para descobrirmos qual era a nossa verdadeira missão, porque até Francisco de Assis teve depressão, passou um ano acamado com depressão, e aí é que ele faz a grande transformação da vida dele, largando tudo, os bens, a riqueza, as farras, a bebida, para se transformar num emissário do Cristo e viver o Evangelho de Jesus como ninguém jamais houvera vivido antes, e nunca mais teve depressão. Então essas crises vêm para nos ajudar. Então lá no Livro dos Espíritos, nas questões seguintes, vai falando de como é que é essa programação reencarnatória. No livro Missionários da Luz, André Luiz vai trazer em detalhes, por exemplo, a reencarnação de Segismundo, que vem como filho de Adelino e Raquel, a quem ele houvera assassinado, porque ele se apaixonou por Raquel e mata o seu marido à época para ficar com ela. Desencarnam os três e ficam em estado lamentável no mundo espiritual. Renascem Raquel e Adelino, e Segismundo então é trazido para vir como filho do casal. Adelino tinha sonhos, pesadelos, onde ele via um mendigo, que lhe trazia grande temor, grande asco. Ele não sabia por que, não identificava quem era aquela pessoa. E através do conselho dos espíritos nobres, não é, responsáveis pela reencarnação de Segismundos, conseguem ajudar que Adelino receba Segismundo como seu filho. E através daquela grande bênção que é a maternidade, que Chico vai nos dizer que a maternidade é um privilégio que Deus concede às mães, e que Deus só confia às crianças especiais, aquelas mães e pais que têm condição de amar até o infinito. E aí ele vai reencarnar naquele lar, e através da bênção do esquecimento, substituir o mal, a mágoa, a vingança, pelos sentimentos nobres do amor, da maternidade, da paternidade. Olha, que maravilha! Então essas programações reencarnatórias existem, e o próprio Cristo já nos falou há 2000 anos. Ele vai dizer: não se vendem 2 passarinhos por um asse, por R$1? Pois eu vos digo em verdade que nenhum deles cai por terra sem a permissão do nosso Pai que está nos céus.
Nenhum passarinho cai sem a permissão de Deus. Não temais, pois, porque valeis mais do que muitos pássaros, homens de pouca fé. Até os cabelos de vossas cabeças estão todos contados. No meu caso, e do Marcos e do cidadão aqui, dos dois ali, né? Está até mais fácil, né, pessoal? Porque tem pouquinho. Então Jesus fala que até os cabelos estão contados, ou seja, existe uma programação reencarnatória. Então a gente só vai passar aqui na terra, nos dizem os Espíritos, se Deus é perfeito, soberanamente justo e bom. Nós só vamos passar aqui na terra pelas provas ou pelas expiações que sejam úteis ao nosso progresso, que sejam para o nosso bem. E por isso o Chico Xavier dizia que tudo é para o nosso bem, até o que a gente chama de mal, na verdade é o bem, e que apenas a gente não identifica à primeira vista, mas tudo é para o nosso bem. De tudo dai graças, porque tudo concorre para o bem daqueles que amam o Senhor, ensina o apóstolo dos gentios. Então a gente tem que agradecer pelo bem e pelo aparente mal que nos acontece, porque tudo é para o nosso bem, para o nosso crescimento. Então a gente começa a compreender que não tem que ter motivo de ansiedade, porque tudo que for nos acontecer, a não ser que a gente, com o nosso livre-arbítrio, por exemplo, cometa um suicídio, aí a gente está, não é? Atrapalhando realmente a nossa evolução, atrasando. É uma grande desilusão, é sempre um desapontamento, mas são sempre considerados os atenuantes, as agravantes. E os espíritos que induzem a pessoa ao suicídio são muito mais culpáveis do que aquele que cometeu. E quantos, como loucos, ou como aqueles que estão num quadro depressivo tão grave, não têm mais a lucidez, a consciência de discernir perfeitamente. E no livro dos Espíritos está a ressalva de que os loucos, daqueles que não têm discernimento, não têm culpa do ato que cometem. Então a gente vai compreendendo, não é? À luz do Evangelho, esclarecido pelo ensino dos Espíritos superiores, que não temos que ter motivo para tanta ansiedade. Agora nós vamos estudar o quê? Que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais. Quem sabe qual é a principal causa das nossas imperfeições morais? Estou falando com os encarnados. Hã? Aqueles que não dormiram ainda. Quem estiver dormindo, você dá um cutucão assim. Qual é a principal causa? Eu vou dar uma dica. Está no livro A Gênese, de Allan Kardec, obra básica, capítulo 3, item 10. Orgulho e o egoísmo são filhos dele. Inveja é filha dele. Hã? Falta de humildade é orgulho, filho dele. Vamos lá, pessoal, para a gente ir para o nosso intervalo. Hã? O ódio é filho dele também. A ira também é filho dele. A inveja também é filha dele. Não vai salvar nenhuma alma, não? Vaidade é filha dele. Orgulho é filho dele. Olha, pessoal, Allan Kardec não é para ser lido, não é para ser estudado. É diferente. E no livro A Gênese, que compõe os 5 livros da codificação, obra básica, Kardec publicou mais de 30 livros, incluindo a Revista Espírita. São 12 volumes. E a gente nem sequer 10% dos livros a gente leu. Quem é que leu pelo menos 3? Eu só quero 3, só quero 10%. Inteiro, o livro dos Espíritos, o Evangelho segundo o Espiritismo e o livro dos Médiuns. Levante o braço quem já leu os 3 inteiros. Não, eu quero que quem já leu, levante o braço. Não é quem não leu, não. Só esse povo. Pessoal, olha, pessoal. Olha, os que não levantaram o braço, olha, só umas 8 pessoas levantaram. Tem umas 70 pessoas aqui, não é? Ou mais, tem mais de 70. Deu nem 10%. Olha,
Está lendo, está a caminho, né? Então está a caminho, muito bem. Olha, não, mas faz pouco tempo que publicaram o Livro dos Médiuns, né? Completou 150 anos ano passado, não deu tempo ainda, né? Que a gente estava distraído, e está lá no Apocalipse, no sermão profético também, que muitos no final dos tempos estarão distraídos, e esses não se salvarão. O distraído não é aquele que é a pessoa que é estabanada, que anda derrubando as coisas, não. Distraído é quem está distraído com as coisas do mundo, com consumismo, com materialismo, com ganhar dinheiro, não é? Com os prazeres efêmeros, né? Com as distrações da novela. A novela da Carminha ninguém perdeu nenhum capítulo, né? Mas o Livro dos Médiuns, obra fundamental, só 8 aqui leram o livro. Pessoal, os que não levantaram o braço e que já acreditam na crença em Deus, na imortalidade da alma, na reencarnação, na pluralidade dos mundos habitados e na comunicabilidade dos espíritos, são espíritas. Vocês são espíritas, mas vocês ainda não conhecem espiritismo, porque para conhecer espiritismo tem que conhecer no mínimo esses 3 livros, senão você não sabe o que é espiritismo. Então vamos fazer essa promessa, né, de ler esses 3 livros. Nazareno, eu tenho dificuldade de ler, pois se junte a um grupo de estudo, não é? Para tirar as dúvidas, e vocês lerem, porque é uma linguagem mais antiga um pouco, mas vocês veem como é rico, como é interessante e como vale a pena. E cada vez que a gente lê, a gente descobre coisas que antes não tinha visto antes. Quando eu vou ler, ainda hoje, eu fico surpreso, mas isso aqui estava aqui, e como é que eu não vi? Não é assim? Então a gente tem que estudar Kardec. E aí lá no livro A Gênese, ou As Profecias e os Milagres de Jesus, ainda tem o Céu e o Inferno, a Justiça Divina segundo o Espiritismo, e ainda tem obras póstumas, né? O que é o Espiritismo e tantos outros. Nós vamos ver que é um livro de hipóteses, de teses, que não foram submetidas ao controle da universalidade do ensino dos Espíritos. Está lá na introdução. E tem gente que ataca o Espiritismo por causa da Gênese, que ela tem alguns pouquíssimos errinhos astronômicos. O que não invalida, porque Kardec nos revelou que aquilo era um livro de hipóteses, que não foram submetidas ao controle da universalidade do ensino dos Espíritos. Porque uma nova revelação, ela deve ser ministrada através de diferentes espíritos, por meio de médiuns diferentes, sem contato entre si e sem estarem sob a mesma influência, além de passar pelo crivo da lógica, do bom senso e da razão. Então vejam que nós temos que ter essa consciência. Mas lá no livro A Gênese tem uma hipótese muito interessante. Kardec vai dizer que existe uma causa para quase todas as nossas imperfeições morais, e vai dizer que é o instinto de conservação da espécie. Ele não se prolonga naquele assunto, é o último livro da obra básica. Em 1868, ele vai desencarnar em 69. E o espírito Samuel Lucas Nazareno, vamos estudar esse assunto? Vamos. Quais são os instintos de conservação? Bom, nós temos a fome, a sede. Aliás, daqui a pouco vai ter o lanche, a gente vai resolver esses 2 problemas já já. Nós temos o sexo, o sono, temos o instinto maternal também. Todos esses instintos em excesso geram problemas. E temos um instinto também fundamental chamado medo. O medo vai ser a matriz de muitos dos nossos problemas morais. Querem ver? O que é que provoca a avareza, o egoísmo? Não é o medo da gente passar necessidade, ficar sem nada, de vir uma guerra, um inverno prolongado, né? Quebrar, e aí por isso a gente quer juntar dinheiro, quer juntar propriedades, tesouros, riquezas? Medo. O que é o orgulho? Se não é o medo da rejeição? É um dos maiores medos da psicologia, é o medo da rejeição. Então a gente quer, não é, ser o dono da verdade, quer que ninguém critique a gente. Aliás, eu vou dar uma regra aqui para vocês nunca mais serem criticados na vida. Vocês querem saber? Quem aqui nunca foi criticado na vida, por favor, levante o braço. Mas ninguém escapou, não? Nem você, Marcos. São 3 regras bem simples. A primeira é: não diga nada.
para que ninguém critique o que você falou. A segunda também é fácil: não faça nada, para que não critique os seus atos. E a terceira regra é: não seja nada, para não provocar inveja. Eu falei isso numa casa espírita, um rapaz estava aqui na primeira fila, levantou o braço, Nazareno, ele estava triste, ele disse: Nazareno, nem assim vão deixar de criticar. Eu disse: mas por quê? Que vão dizer que a gente é vagabundo, que a gente não faz nada. Então, pessoal, não tem como escapar das críticas, nem Jesus, o ser mais perfeito que Deus apresentou ao mundo como modelo e guia, o pastor que conduz, não é, nossas almas, nem ele foi chamado de príncipe dos demônios, de Beelzebub. Por que a gente é melhor do que Jesus? Se fizeram isso com ramo verde, que não farão com galho seco? Se fizeram isso com o dono da casa, que não farão com servos? Então a gente vai receber as críticas, mas a gente tem medo, então a gente cria aquela máscara, aquela capa, cria o orgulho, não é? A vaidade, e usa roupas para dizer que a gente é chique, que a gente é importante, porque a gente tem muito medo das críticas. Isso é medo. Aí a gente tem medo da rejeição dos pais, e o quê? Como a gente sabe que os pais aplaudem aquelas pessoas que são ricas, aí a gente vai querer ganhar dinheiro, aí vamos desenvolver a cobiça, a ganância, vamos trabalhar em algo que a gente não tem a menor vocação, só para agradar os pais ou a sociedade. Vamos corromper, vamos furtar, vamos sonegar impostos. Eu soube que aqui em Mirassol ninguém tem esse problema, todo mundo paga os impostos em dia, não é? Daí a César o que é de César, e a Deus o que é de Deus. Mas aí, então a gente olha, vai desenvolver a cobiça, a ganância, a inveja. Aquelas mulheres muito bonitas, aquelas top models, aquelas atrizes, elas têm cabelos maravilhosos, olhos encantadores, sorriso contagiante, corpos esculturais, são ricas, belas, talentosas. Elas são tão bonitas, tão belas, que elas são uma ameaça para a nossa autoestima. Elas nos fazem nos achar feinho, baixinho, gordinho, careca, não é? E para terminar de arrasar com a gente, elas ainda são terrivelmente magras. É concorrência desleal, não é, pessoal? Aí o que a gente faz? A gente fica com inveja, e para combater a inveja a gente usa uma outra arma chamada maledicência. Ah, mas a fulana, eu sei que ela está usando droga, que o marido bota chifre nela, não é? A gente começa a falar mal da pessoa, porque fazendo-os diminuir, aparentemente a gente cresce. Olha aí, a maledicência também, a fofoca, fruto do medo, da rejeição, que a gente tem medo de não ser tão amado, porque a gente não é tão belo, tão bonito, tão bem sucedido como elas. A ansiedade, nós já vimos aqui, é o medo do futuro, que muitas vezes nem sequer acontece. Ciúme, o que é o ciúme? É amor? Não. Ciúme é problema de autoestima e é fruto do medo. A gente tem medo de perder aquela joinha que a gente acha que arrumou e não arruma outra. Não sabe que ele já programou casar com a gente, então está ferrado mesmo. E se mudar para outra, você vai ver que é tudo igual, só muda o CPF. Que é tudo ilusão, esse negócio de paixão é tudo ilusão, não é? É dopamina, é um hormônio, é uma droga. E a pessoa fica cega, ela se apaixona por alguém que não corresponde à realidade. Depois que convive, cerca de algum tempo, né, 1 ano em média, aí aquela paixão vai embora e a gente vê, vixe, é pior do que o outro que eu estava. Não era melhor ter ficado com aquele que a gente já conhecia, os defeitos, tudo, já estava até acostumado? Então, a gente vai ver, né? Tantas coisas, até o médium que frauda, porque ele pode ser portador de faculdades paranormais, mas como ele precisa dos aplausos, do prestígio, às vezes dos cargos que ele dispõe, ou do dinheiro que começa a cobrar, contrariamente ao que ensina a doutrina espírita, ele de repente pode acontecer a perda ou suspensão da mediunidade. Está lá no livro dos médiuns. E aí o que acontece? Como ele precisa de tudo aquilo, e está sentindo falta agora, ele vai agora fraudar, forjar, fingir que é médium, sem ser. E depois é desmascarado, as pessoas, está vendo? Esse negócio de médium é todo um bando de charlatães, esse espiritismo é todo um bando de charlatães. Por causa de um mau médium, a gente generaliza. Como se todo, não é porque existem médicos aí que não tem nem diploma clinicano, quer dizer que todos os médicos sejam ruins? Não. Que existem policiais corruptos, todos os policiais são... Não é verdade, eu conheço muitos policiais honestos. Então vejam, o medo por trás de tantos problemas, chega ao ponto de no livro Nosso Lar, quando a Segunda Grande Guerra Mundial é anunciada,
Os Espíritos dizem: André, agora nós vamos estudar sobre o medo, sobre o terror. E um dia a humanidade vai saber a importância de estudarmos sobre essa matéria. Então vejam o medo por trás de tantos problemas. Nazareno, eu compreendi. Eu já estou até com síndrome do pânico, tanto você falar do medo. Como é que a gente faz para combater o medo, pessoal? Para a gente ir para o nosso intervalo. Qual o melhor remédio contra o medo? Encorajar-se ajuda, mas não é o melhor remédio. Também, mas não é a melhor resposta. A Célia não vale, que ela assistiu a palestra. A fé é a mãe de muitas virtudes, nos ensina o Evangelho segundo o Espiritismo. Então, com a fé robusta, e fé inabalável é somente aquela que pode encarar a razão face a face em todas as épocas da humanidade, como a doutrina espírita nos oferece uma fé raciocinada. A gente vai ter essa confiança na providência divina, vamos ter essa confiança de que tudo que nos acontece é para o nosso bem, que Jesus é o nosso pastor, que Deus é nosso Pai. Então a gente não tem que ter medo, não tem que ter nenhum receio. Então a gente vai compreendendo cada vez mais essa questão. Nazareno, eu compreendi perfeitamente. E eu quero ter mais fé para ser mais caridoso, menos egoísta, para ser menos ciumento, mais confiante, para ser menos egoísta, mais caridoso, para ser menos orgulhoso, mais humilde, para ser menos ansioso, mais sereno, enfim, para ser tudo isso de bom. Como é que, além de que o orgulho e o egoísmo são pais de muitos outros vícios, vocês sabem disso, não é? Agora, a minha fé é menor que um grão de mostarda. Como é que a gente faz para fortalecer a fé, pessoal? Praticando ajuda, mas não é a melhor resposta. A oração ajuda, mas não é a melhor maneira. A Célia está se aguentando ali, né? É que ela assistiu ontem lá em Cáceres. Vamos lá, pessoal, não perde ponto não se responder errado. Agora se acertou. É o conhecimento. Daí porque Jesus nos disse: conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Então, com o conhecimento das leis que regem o universo, quem somos nós? Espíritos imortais, indestrutíveis. Para onde vamos, porque sofremos? Como encontrar a felicidade real? O que nos aguarda além da vida? O que fazer para encontrar essa felicidade? O autoconhecimento que nos fala o Espírito Santo Agostinho na questão 919 do Livro dos Espíritos, não é? Saber as raízes das nossas dificuldades, dos nossos conflitos, fazer esse mergulho íntimo também. Então, o conhecimento que liberta. Então, a gente é convidado também para estudar. É que o Espírito Verdade nos conclama: espíritas, amai-vos, eis o primeiro ensinamento, e instruí-vos. Vamos estudar, pessoal, eis o segundo. E quando perguntar a Chico: qual o melhor tratamento para a obsessão espiritual, para o tratamento da influência dos espíritos negativos? E ele foi categórico: o primeiro e o mais importante tratamento para a obsessão espiritual é o estudo das obras de Allan Kardec. Então, pessoal, com esse conhecimento que já temos à disposição, que vai mostrar que todas as verdades estão no cristianismo, diz o Espírito Verdade, que os erros que nós encontramos nele são de origem humana, e com a luz do Consolador nós temos condição de compreender e de estudar Jesus em muito mais profundidade e clareza. Então, com esse conhecimento que liberta, que nos fortalece, que nos dá a fé, que remove as montanhas, que nos liberta da ansiedade, da preocupação, das fobias, nós vamos ter o caminho mais excelente para encontrarmos a serenidade. Então, nós vamos agora para o nosso intervalo, e antes de vocês saírem, tem um avisozinho aqui que a gente quer dar da coordenação, não é?